Olá, bem-vindo ao Mais 365, um caminho diário com a Bíblia em que a história da salvação ilumina a nossa vida. Somos cada vez mais os que fazemos este percurso em que todos os dias tomamos consciência de que a nossa história faz mesmo parte da história da salvação que Deus anda a construir com a humanidade desde sempre. Eu sou o Francisco e trago-te este podcast em nome das equipas de jovens de Nossa Senhora. Seguimos do Gênesis ao Apocalipse com a tradução da Difusora Bíblica, aprendendo a erguer o nosso olhar para o alto, sempre acompanhados por Nossa Senhora. Hoje é o dia 125, estamos no período da realeza e vamos ouvir segundo livro de Samuel 6 e 7, primeiro livro das Crónicas 9 e Salmo 89. Segundo livro de Samuel 6. David reuniu depois toda a elite de Israel em número de 30.000 homens e pôs-se a caminho com todos os seus homens desde Baalat de Judá para de lá trazer a arca de Deus sobre a qual é invocado o nome do Senhor do Universo que está sentado sobre os querubins. Colocaram a arca de Deus num carro novo, tirando-a da casa de Abinadab, situada na colina. Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, conduziam o carro novo. Conduziram-no da casa de Abinadab, que está sobre a colina, e Aiô ia adiante da arca. David e toda a casa de Israel dançavam diante do Senhor ao som de toda a espécie de instrumentos, harpas, cítaras, tamborins, sistros e símbolos. Mas ao chegar à eira de Nacon, Uzá estendeu a mão para a arca de Deus e amparou-a porque os bois tinham escorregado. Então o Senhor, sumamente indignado contra Uzá, feriu-o por causa da sua ousadia, morrendo ali mesmo, junto da arca de Deus. David ficou triste por o Senhor ter castigado Uzá e por isso chamou aquele lugar Castigo de Uzá, nome que se conserva ainda hoje. Naquele dia, David teve grande temor do Senhor e disse: Como entrará a arca do Senhor em minha casa? E não permitiu que a levassem para sua casa na cidade de David, mas ordenou que a transladassem para a casa de Obed-edom de Gate. Ficou a arca do Senhor 3 meses na casa de Obed-edom de Gate, e o Senhor abençoou-o e a toda a sua família. Disseram ao rei que o Senhor abençoara a casa de Obed-edom e todos os seus bens por causa da arca de Deus. Foi, pois, David e transportou-a da casa de Obed-edom para a cidade de David com grande regozijo. E a cada 6 passos que davam os que transportavam a arca do Senhor, sacrificavam um boi e um carneiro. David, cingindo a insígnia votiva de linho, dançava com todas as suas forças diante do Senhor. O rei e todos os israelitas conduziram a arca do Senhor, soltando gritos de alegria e tocando trombetas. Ao entrar a arca do Senhor na cidade de David, Mical, filha de Saul, olhou pela janela e viu o rei a saltar e a dançar diante do Senhor, e sentiu por ele desprezo em seu coração. Introduziram a arca do Senhor e colocaram-na no seu lugar, no centro da tenda que David construíra para ela. E David ofereceu holocaustos e sacrifícios de comunhão diante do Senhor. Quando David acabou de oferecer holocaustos e sacrifícios de comunhão, abençoou o povo em nome do Senhor do Universo e distribuiu alimentos a toda a multidão dos israelitas, homens e mulheres, dando a cada pessoa um bolo, um pedaço de carne assada e uma filhó. Depois, toda a multidão se retirou, indo cada um para a sua casa. Voltando David para abençoar a sua família, Mical, filha de Saul, saiu ao seu encontro e disse-lhe: Que bela figura fez hoje o rei de Israel, dando-se em espetáculo às servas de seus vassalos e descobrindo-se sem pudor como qualquer homem do povo. Mas David respondeu: Foi diante do Senhor que dancei, do Senhor que me escolheu e me preferiu a teu pai e a toda a tua família, para me fazer chefe do seu povo de Israel. E bailarei ainda mais, e me desonrarei aos meus próprios olhos, mas serei honrado pelas servas de que falaste. E Mical, filha de Saul, não teve mais filhos em todo o tempo que ainda viveu. Segundo livro de Samuel 7. Quando o rei se instalou em sua casa e o Senhor lhe deu paz, livrando-o dos seus inimigos, disse David ao profeta Natã: Não vês que eu moro num palácio de cedro, enquanto a arca de Deus está abrigada numa tenda? Natã respondeu-lhe: Pois bem, faz o que te dita o coração, porque o Senhor está contigo. Mas naquela mesma noite o Senhor falou a Natã, dizendo-lhe: Vai dizer ao meu servo David: Diz o Senhor: És tu que me vais construir uma casa para eu habitar?
Desde que fiz subir da terra do Egito os filhos de Israel até ao dia de hoje, não habitei em casa alguma, mas peregrinava alojado numa tenda que me servia de morada. E durante todo o tempo em que andei no meio dos israelitas, disse porventura a algum dos chefes de Israel que encarreguei de apacentar o meu povo: por que não me edificais uma casa de cedro? Dirás, pois, agora ao meu servo David: diz o Senhor do Universo: eu tirei-te das pastagens onde apacentavas as tuas ovelhas, para fazer de ti o chefe de Israel, meu povo. Estive contigo em toda a parte por onde andaste. Exterminei diante de ti todos os teus inimigos e fiz o teu nome tão célebre como o nome dos grandes da terra. Fixarei um lugar para Israel, meu povo. Nele o instalarei e ali habitará sem jamais ser inquietado. E os filhos da iniquidade não mais o oprimirão como outrora, no tempo em que eu estabelecia juízes sobre o meu povo Israel. A ti concedo uma vida tranquila, livrando-te de todos os teus inimigos. Além disso, o Senhor faz hoje saber que será Ele próprio quem edificará uma casa para ti. Quando chegar o fim dos teus dias e repousares com teus pais, manterei depois de ti a descendência que nascerá de ti e consolidarei o seu reino. Ele construirá um templo ao meu nome e eu firmarei para sempre o seu trono régio. Eu serei para ele um pai e ele será para mim um filho. Se ele cometer alguma falta, hei de corrigi-lo com varas e com açoites, como fazem os homens, mas não lhe tirarei a minha graça, como fiz a Saul, a quem afastei diante de ti. A tua casa e o teu reino permanecerão para sempre diante de mim, e o teu trono está firme para sempre. Foi segundo estas palavras e esta visão que Natã falou a David. Então David foi apresentar-se diante do Senhor e disse-lhe: quem sou eu, Senhor Deus, e quem é a minha família, para que me tenhas conduzido até aqui? E como se isto fosse pouco para ti, Senhor Deus, fizeste também promessas à família do teu servo para os tempos futuros. Porque esta é a lei do homem, ó Senhor Deus. Que mais poderá David acrescentar agora? Tu conheces o teu servo, Senhor Deus. Conforme a tua palavra e segundo o teu coração, fizeste todas essas grandes coisas para as manifestar ao teu servo. Por isso és grande, ó Senhor Deus. Não há ninguém semelhante a ti e não há outro Deus além de ti, segundo o que ouvimos dizer. E que nação há na terra semelhante ao povo de Israel, a quem o seu Deus veio resgatar para que se tornasse o seu povo, engrandecendo o seu nome, operando em seu favor grandes e terríveis prodígios, expulsando diante do seu povo resgatado do Egito as nações e os seus deuses. Estabeleceste solidamente o teu povo, Israel, para ser eternamente o teu povo, e tu, Senhor, seres o seu Deus. Agora, pois, Senhor Deus, cumpre para sempre a promessa que fizeste ao teu servo e à sua casa, e faz como disseste. O teu nome será exaltado para sempre, e dir-se-á: o Senhor do Universo é o Deus de Israel. E permanecerá estável diante de ti a casa do teu servo David. Porque tu próprio, ó Senhor do Universo, Deus de Israel, fizeste ao teu servo esta revelação: eu te construirei uma casa. Por isso o teu servo se animou a dirigir-te esta prece. Agora, ó Senhor Deus, só tu és Deus, e as tuas palavras são a própria verdade. Já que prometeste ao teu servo estes bens, abençoa desde agora a sua casa, para que ela subsista para sempre diante de ti. Porque tu, Senhor Deus, falaste, e graças à tua bênção, a casa do teu servo será abençoada eternamente. Primeiro livro das Crônicas, 9. Todo Israel está registado nas genealogias e inscrito no livro dos reis de Israel. Judá foi deportado para a Babilônia por causa das suas infidelidades. Os primeiros habitantes que entraram nas suas possessões e nas suas cidades foram os israelitas, os sacerdotes, os levitas e os natineus. Em Jerusalém habitaram alguns dos filhos de Judá, de Benjamim, de Efraim, de Manassés. Dos filhos de Perez, filho de Judá, Utai, filho de Amiúde, filho de Omeri, filho de Imeri, filho de Bani. Dos Silonitas, Asaías, o primogênito, e seus filhos. Dos filhos de Zerá, Jeuel e seus irmãos. Ao todo, 690. Dos filhos de Benjamim, Salu, filho de Meshulam, filho de Odavias, filho de Assenua. Gibnias, filho de Jeroam. Elá, filho de Uzi, filho de Micri e Meshulam, filho de Shefatias. Filho de Reuel, filho de Gibnias e seus irmãos,
segundo as suas gerações, em número de 956. Todos eram chefes de famílias nas casas patriarcais. Sacerdotes: Jedaías, Joiarib, Joaquim, Azarias, filho de Ilquias, filho de Meshulam, filho de Sadoc, filho de Meraiot, filho de Aitub, chefe da casa de Deus. Adaías, filho de Jeroam, filho de Paxiur, filho de Malquias. Maassai, filho de Adiel, filho de Jazerá, filho de Meshulam, filho de Meshilemite, filho de Imer, e seus chefes das suas casas patriarcais, num total de 1760 homens valorosos, ocupados no serviço da casa de Deus. Levitas: Shemaías, filho de Ashub, filho de Azericam, filho de Azabias, descendentes de Merari. Bacbacar, Eres, Galal e Matanias, filho de Micá, filho de Zicri, filho de Asaf. Abdias, filho de Shemaías, filho de Galal, filho de Jedutun. Baraquias, filho de Azá, filho de Elcaná, que morava nas cidades dos Netufateus. Porteiros: Shalum, Acub, Talmon, Aiman e seus irmãos. Shalum era o chefe dos porteiros e ainda agora é o guarda da porta do rei ao oriente. De entre os levitas, estes são os porteiros: Shalum, filho de Coré, filho de Abiasaf, filho de Coré, e seus irmãos, os coreitas, da casa de seu pai, desempenhavam as funções de guardas das portas da tenda. Seus pais fizeram a guarda da entrada do acampamento do Senhor. Finéias, filho de Eleazar, tinha sido antes chefe deles, e o Senhor estava com eles. Zacarias, filho de Mexalemias, era porteiro da entrada da tenda da reunião. Estes guardas das portas foram escolhidos em número de 212 e registados nas genealogias segundo as suas cidades. David e o profeta Samuel investiram-nos em suas funções. Eles e seus filhos guardavam as portas da casa do Senhor e da casa da tenda. Havia porteiros nos 4 pontos cardeais, a leste, a oeste, ao norte e ao sul. Os seus irmãos, que moravam nas aldeias, vinham para junto deles todas as semanas, cada um segundo o seu turno. Mas os 4 chefes dos porteiros, que eram levitas, estavam constantemente em funções, devendo ainda vigiar os depósitos e os tesouros da casa de Deus. Moravam ao redor da casa de Deus, de cuja guarda estavam encarregados, devendo abri-la todas as manhãs. Alguns porteiros encarregavam-se da vigilância dos objetos de culto que inventariavam à entrada e à saída. Outros ainda cuidavam dos utensílios do santuário, da flor de farinha, do vinho, do azeite, do incenso e dos aromas. Os filhos dos sacerdotes compunham as essências aromáticas. Matatias, levita, primogênito de Shalum, o coreíta, tinha a seu cuidado as tortas que se coziam na sertã. Alguns dos seus irmãos, filhos dos quetitas, estavam encarregados de preparar para cada sábado os pães da oferenda. Eram estes os principais cantores, chefes das famílias levíticas, e moravam nos apartamentos do templo, isentos de outras funções para exercerem a sua dia e noite. Estes são os chefes das famílias dos levitas, segundo as suas genealogias. Habitavam em Jerusalém. O pai dos Gibeonitas, Jeiel, habitava em Gibeon. Sua mulher chamava-se Maacá. Seu filho primogênito, Abdon. Depois Sur e Quis, Baal, Ner, Nadab, Gedor, Aió, Zacarias e Miquelote. Miquelote gerou Shimeam. Habitavam também com seus irmãos em Jerusalém. Ner gerou Quis, Quis gerou Saul, Saul gerou Jonatas, Malquishuá, Abinadab e Isbaal. Filho de Jonatas, Meribaal. Meribaal gerou Micá. Filhos de Micá, Piton, Meleque, Taré e Acás, pai de Jará. Jará gerou Alemete, Azematev e Zimeri. Zimeri gerou Mossá. Mossá gerou Bineá, cujo filho Refaíta gerou Elassá, do qual nasceu Assel. Assel teve 6 filhos, cujos nomes são Ezericam, Bocru, Ismael, Shearias, Abdias e Anan. São estes os filhos de Assel. Salmo 89. Poema de Etan, o Ezraíta. Hei de cantar para sempre o amor do Senhor, a todas as gerações anunciarei a sua fidelidade. Proclamarei que o teu amor é para sempre e que a tua fidelidade é eterna como o céu. Fiz uma aliança com o meu eleito, jurei a David meu servo. Estabelecerei a tua descendência para sempre
e o teu trono há de manter-se eternamente. Os céus celebram as tuas maravilhas, Senhor, e a Assembleia dos Santos a tua fidelidade. Quem nos céus poderá comparar-se ao Senhor? Quem entre os deuses se lhe poderá igualar? Deus é temível na Assembleia dos Santos, maior e mais temível que todos os que o rodeiam. Ó Senhor, Deus do Universo, quem é como tu? Estás rodeado de firmeza e fidelidade. Tu dominas a fúria dos mares e amainas as suas ondas embravecidas. Esmagaste Raabe como um cadáver, dispersaste os inimigos com o teu braço poderoso. O céu é teu e tua é a terra. Formaste o mundo e tudo o que ele contém. Tu criaste o norte e o sul. O Tabor e o Hermon cantam o teu nome. O teu braço é poderoso, a tua mão robusta. Excelsa é a tua mão direita. A retidão e a justiça são a base do teu trono, o amor e a fidelidade caminham à tua frente. Feliz da nação que sabe louvar-te, Senhor, que sabe caminhar na luz do teu rosto. Em teu nome rejubila a toda a hora e se gloria com a tua justiça. Na verdade, tu és a nossa honra e a nossa força. Com o teu favor alcançaremos a vitória. O nosso escudo é o Senhor, o nosso rei é o Santo de Israel. Outrora declaraste em visão aos teus fiéis: impus o meu diadema a um herói, escolhi um eleito de entre o povo. Encontrei David, meu servo, e ungi-o com óleo santo. A minha mão estará sempre com ele, e o meu braço há de torná-lo forte. O inimigo não há de surpreender, nem o homem perverso há de humilhá-lo. Derrubarei diante dele os seus opressores, e destruirei os que o odeiam. A minha fidelidade e o meu amor estarão com ele. Pelo meu nome crescerá o seu poder. Estenderei o seu poder sobre os mares e sobre os rios o seu domínio. Ele me invocará dizendo: Tu és meu Pai. És o meu Deus e o rochedo da minha salvação. E eu farei dele o primogênito, o maior entre os reis da terra. Hei de assegurar-lhe para sempre o meu favor e a minha aliança com ele há de manter-se firme. Estabelecerei para sempre a sua descendência e o seu trono terá a duração dos céus. Se os seus filhos abandonarem a minha lei e não seguirem os meus preceitos, se violarem as minhas ordens e não guardarem os meus mandamentos, então hei de castigar severamente as suas rebeldias e fazê-los sofrer pelas suas maldades. Mas não lhes retirarei o meu favor, nem faltarei à minha promessa. Não quebrarei a minha aliança, nem mudarei as palavras dos meus lábios. Jurei uma vez pela minha santidade, de forma alguma enganarei David. A sua descendência permanecerá para sempre, e o seu trono será como o sol na minha presença. Estará firme para sempre como a lua, testemunha fiel no firmamento. No entanto, ó Deus, tu rejeitaste e abandonaste o teu ungido, e te aborreceste com ele. Renegaste a aliança com o teu servo, deitaste por terra a sua coroa. Derrubaste todos os seus muros, reduziste a escombros as suas fortalezas. Todos os transeuntes o saquearam, escarneceram dele os seus vizinhos. Ergueste a mão dos seus inimigos, encheste de alegria todos os seus adversários. Mas a ele embutaste-lhe o fio da espada e não o auxiliaste na batalha. Fizeste cessar o seu esplendor, deitaste por terra o seu trono. Abreviaste os dias da sua juventude e cobriste-o de vergonha. Até quando, Senhor, continuarás escondido? Até quando arderá a tua ira como fogo? Lembra-te que é breve a minha existência. Foi para isto que criaste os seres humanos. Quem poderá viver sem ver a morte? Quem se poderá livrar das garras do abismo? Onde estão, Senhor, os teus favores de outrora, que juraste a David pela tua fidelidade? Lembra-te, Senhor, das ofensas contra o teu servo. Leva no peito os ultrajes de todas as nações com que os teus inimigos nos ofendem, Senhor, e insultam a cada passo o teu ungido. Bendito seja o Senhor para sempre. Amém. Amém. Olá a todos, bom dia, boa tarde, boa noite. É muito bom estarmos juntos nesta caminhada de escuta da Palavra de Deus. E estão comigo outra vez o Padre Pedro Figueiredo. É uma alegria incrível poder partilhar convosco estes minutos de reflexão depois de termos ouvido passagens tão marcantes da história da nossa salvação. Por isso pedimos-te, Senhor, que este tempo seja para cada um de nós um momento de paragem
e um momento de um encontro verdadeiro contigo. Hoje, estas passagens que ouvíamos levam-nos a um momento central na vida de David. Vamos fazer a subida juntos da Arca da Aliança para a cidade de Jerusalém. E nós vemos hoje aqui um David que oscila, em primeiro lugar, entre um temor reverente perante o incidente com Uza e oscila entre esse temor reverente e uma alegria exuberante, porque ele põe-se a dançar diante do Senhor com todas as suas forças. É uma passagem que nos faz rir, é uma passagem até um bocado ridícula, mas o coração desta leitura está na promessa de Deus no 7º capítulo do 2º livro de Samuel. David queria construir um templo, uma casa de cedro para Deus, mas o Senhor inverte a lógica e promete construir ele uma casa, uma linhagem externa para David. E no final nós vemos que as genealogias do livro de Crónicas recordam-nos que mesmo depois do exílio e da infidelidade, Deus não desiste do seu povo e chama cada um pelo seu nome para reconstruir a comunidade. Olha, o que é que esta palavra nos revela? Revela-nos um Deus que é, acima de tudo, santo e fiel. O nosso Deus é santo e fiel. A Arca da Aliança tinha o quê? Tinha o maná, aquele pão dos egípcios que nós ouvimos. Dos egípcios, desculpa. Aquele pão do povo de Israel que os egípcios, olhem, nada, os egípcios nada, não tem nada a ver. Os israelitas é que quando veem aquele pão aparecer no deserto dizem manhu, quer dizer, o que é isto? Estava lá esse pão que deu de comer, foi alimento para o povo durante o tempo que estava no deserto e não tinha que comer. Está lá também a lei, não é? As tábuas da lei ou as pedras da lei de Moisés. E por isso são os sinais da providência. A Arca da Aliança é sinal da vontade de Deus. Por isso é tão importante, não é? A Arca da Aliança é, se calhar, a coisa mais, para um judeu, para um israelita, é aquilo que mais significa a presença de Deus no meio do seu povo. Já o episódio de Uza, que à primeira vista nos parece severo, recorda-nos que nós não podemos manipular a presença de Deus, nem devemos tratá-la como algo banal. A santidade de Deus exige de nós uma obediência do coração. E além disso é impossível não ver aqui o anúncio da nova aliança, não é? A aliança que Deus faz com Jesus Cristo, agora connosco, pelo batismo. Esta é a nova e eterna aliança. Tal como a Arca de Deus continha dentro de si a palavra escrita, nós olhamos muitas vezes para a Arca da Aliança, para a Arca da nova aliança, como Maria. Porque Maria carrega no seu ventre não as tábuas de pedra, mas o Verbo encarnado. E quando Isabel lhe pergunta de onde me é dado que venha ter comigo a mãe do meu Senhor, que venha visitar-me a mãe do meu Senhor, Isabel está a fazer eco à pergunta de David, que nós encontramos aqui neste capítulo: como pode vir a mim a Arca do Senhor? Deus cumpre a promessa feita a David, a ti e a mim, através de Jesus, o descendente cujo trono está estabelecido para sempre. É incrível, é incrível. Nós devemos trazer este episódio, obviamente, para a nossa vida, para o nosso trabalho e para as nossas famílias, porque muitas vezes o nosso pecado é exatamente o mesmo pecado de Uza, a tentativa de controlar Deus. O pecado até se pode definir assim: Senhor, eu até sei o que tu queres, mas eu vou fazer é o que eu quero. É uma desobediência subtil que nos causa uma morte espiritual autêntica. Tira-nos a paz e tira-nos a alegria. Nós tivemos também um bonito Salmo 89, que nos ensina a ser honestos na oração. David começa por louvar e acaba a gritar a sua dor. David, depois de louvar, começa a gritar o seu sentimento de derrota. Se tu hoje se te sentes no exílio, se sentes hoje que as tuas muralhas caíram, não tenhas medo de ser real diante de Deus. Ele prefere a tua honestidade ferida à tua falsa perfeição. Tal como David dançou sem medo do julgamento dos outros, fez ali uma figura ridícula, nós também somos chamados a viver com esta liberdade de filhos de Deus, confiando que mesmo quando somos infiéis, a fidelidade de Deus permanece firme como os céus. Olhem, vamos olhar para a nossa vida a partir deste episódio e perguntar-nos: onde é que eu estou a tentar fazer as coisas à minha maneira, ignorando o que Deus me pede? Deixa que o Senhor construa a tua casa.
Não tenhas medo de lhe entregar o controle da tua vida. É Jesus que guia a tua barca. Porque onde Deus habita, meus irmãos, minhas irmãs, a vida floresce sempre. Bendito seja o Senhor para sempre. Amém e amém. Encontramos amanhã, ansioso para te ver aqui mais uma vez e aprendermos aqui com a Sagrada Escritura que nos faz conhecer melhor não só ela, mas acima de tudo, a cada um de nós ilumina a nossa vida. Até amanhã, se Deus quiser. A minha alma glorifica o Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Porque pôs os olhos na humildade da sua serva, de hoje em diante me chamarão bem-aventurada todas as gerações. O Todo-Poderoso fez em mim maravilhas, santo é o seu nome. A sua misericórdia se estende de geração em geração sobre aqueles que o temem. Manifestou o poder do seu braço e dispersou os soberbos. Derrubou os poderosos de seus tronos e exaltou os humildes. Aos famintos encheu de bens e aos ricos despediu de mãos vazias. Acolheu a Israel seu servo, lembrado da sua misericórdia, como tinha prometido a nossos pais, a Abraão e à sua descendência para sempre. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Final do dia 125. Um abraço em Cristo. Até amanhã.